Você já percebeu que muitas pessoas dedicam mais cuidado aos outros do que a si mesmas? É curioso, mas a maioria vive como se sua própria vida fosse infinita, enquanto o tempo escapa sem piedade. E se eu te dissesse que tratar a si mesmo com a mesma atenção e carinho que você dá a alguém que ama pode transformar totalmente sua vida? Parece simples, mas poucos aplicam. E é aí que mora o segredo. Hoje você vai descobrir como esse conceito antigo dos estoicos pode virar uma estratégia poderosa no seu dia a dia. Vamos falar sobre hábitos, escolhas e pequenas ações que geram resultados duradouros, sem precisar de fórmulas mágicas ou sacrifícios impossíveis. Prepare-se para enxergar a si mesmo de um jeito que talvez nunca tenha considerado, mas que pode mudar tudo. E já quero que você participe. Enquanto assiste, pense e comente abaixo. Qual é a primeira área da sua vida que você sente que merece mais atenção? E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque o conhecimento que vamos explorar aqui vai além do que você já viu por aí. Os antigos estoicos tinham uma visão muito clara sobre a vida. Ela é curta demais para ser desperdiçada em distrações inúteis. Para eles, o tempo era o bem mais precioso que alguém poderia ter. Sêneca, por exemplo, dizia que perder dinheiro é algo que pode ser recuperado, mas perder tempo é uma ferida irreversível. É como areia escorrendo por entre os dedos. Por mais que tente segurar, uma vez perdida não volta. Essa consciência fazia com que eles vivessem cada instante como se fosse uma oportunidade única. Mas havia algo que diferenciava os estoicos das filosofias comuns. A ideia de que cuidar de si não era egoísmo, mas sim um ato de responsabilidade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, governava um império inteiro, mas ainda assim dedicava momentos para escrever reflexões pessoais em seu diário. Ele entendia que, se não estivesse bem consigo mesmo, não teria clareza para liderar. Cuidar de si nesse sentido era também cuidar dos outros, pois ninguém dá o que não tem. Esse conceito pode parecer simples, mas é justamente o que falta no mundo moderno. Perceber que investir em si é a base de toda a construção. O estoico não se culpava por reservar tempo para a própria mente, para o corpo e para a alma. Pelo contrário, ele sabia que essa era a chave para manter-se firme em meio ao caos. E talvez seja aqui que esteja o segredo que muita gente hoje esquece, caindo em uma armadilha que veremos a seguir. Hoje em dia, a maioria das pessoas gasta uma quantidade absurda de energia em coisas externas. É o celular vibrando a cada segundo, a comparação constante com os outros nas redes sociais, a busca por aprovação em curtidas e comentários. O problema é que esse ciclo nunca tem fim. Quanto mais se corre atrás, mais vazio se sente. É como correr numa esteira. Muito esforço, mas sem sair do lugar. E quando essa dinâmica se repete dia após dia, a sensação de estagnação toma conta. A pessoa começa a se perguntar por que está sempre cansada, mesmo sem ter feito nada realmente significativo. A mente fica saturada de estímulos superficiais, mas carente de profundidade. É como se estivesse comendo todos os dias fast food da alma. Mata a fome na hora, mas não nutre de verdade. Essa é a dor silenciosa que muita gente carrega. E talvez essa seja a grande pergunta que precisa ecoar dentro de cada um. Você sente que dá muito de si e acaba recebendo pouco em troca? Porque, no fundo, esse é o alerta que os estoicos já deixavam séculos atrás. O maior perigo não é perder dinheiro ou status, é perder a si mesmo. E é justamente nessa brecha que entra o próximo ponto. Uma mudança de visão tão simples quanto poderosa. Imagine como você cuida de alguém que realmente ama. Dá conselhos, protege, incentiva, procura o melhor. Agora pense, por que não fazer isso consigo mesmo? Esse é o ponto central. Tratar-se como trataria uma pessoa querida. Os estoicos enxergavam o autocuidado não como um luxo, mas como uma obrigação moral. Porque se você não zela por si, como poderá oferecer algo de valor ao mundo? Aplicar essa metáfora na prática muda tudo. Ao invés de se empurrar para a exaustão, você aprende a estabelecer limites saudáveis. Ao invés de se criticar o tempo todo, começa a se incentivar.
É como trocar a voz interna dura e implacável por uma voz amiga e encorajadora. Isso não significa ser complacente, mas sim justo consigo mesmo, equilibrando disciplina e compaixão. Um exemplo simples: reservar 30 minutos do seu dia para algo que nutra corpo e mente. Pode ser uma leitura inspiradora, como Meditações de Marco Aurélio, um exercício físico que fortaleça sua saúde, ou até uma pausa silenciosa para refletir sobre a vida. São pequenas práticas que, feitas com consistência, se tornam declarações silenciosas de amor próprio. E acredite, quando você muda essa relação interna, todo o resto começa a se transformar. Investir em si mesmo não é apenas uma ideia bonita, é algo que se traduz em ações concretas. E os estoicos já entendiam isso. O verdadeiro progresso vem do que fazemos todos os dias, não do que apenas pensamos. 3 pilares sustentam esse investimento: corpo, mente e tempo. Quando você equilibra esses 3, cria uma base sólida para enfrentar qualquer desafio que a vida imponha. No corpo, o investimento começa com hábitos simples. Não precisa ser um atleta de alto nível. Uma caminhada de 20 minutos, um treino funcional em casa, ou até ajustar a alimentação já gera uma mudança perceptível. Imagine tratar seu corpo como trataria um carro de luxo. Você colocaria combustível adulterado em uma Ferrari? Então, por que alimentar o próprio corpo com qualquer coisa? Na mente, o caminho é parecido. Leituras de qualidade, aprendizado contínuo e reflexão diária. Um livro como Cartas de um Estoico pode abrir mais clareza do que horas rolando o feed. E, no tempo, o investimento mais poderoso é aprender a dizer não para o que drena sua energia. Proteger a própria agenda é um ato de respeito consigo mesmo. E o curioso é que, quando você começa a aplicar isso, percebe benefícios que vão muito além do que imagina. Quando alguém começa a investir em si mesmo de forma consciente, a primeira coisa que surge é uma clareza mental surpreendente. É como abrir uma janela em um quarto fechado há anos. O ar fresco entra, a visão fica limpa e, de repente, tudo faz mais sentido. As decisões se tornam menos confusas e o que antes parecia caótico começa a se organizar. Esse é o poder de cuidar da mente com disciplina. Outro benefício inevitável é a disciplina que nasce quase sem esforço. Ao criar pequenos rituais de autocuidado, a pessoa desenvolve consistência, e consistência gera equilíbrio. A ansiedade que antes dominava perde força porque o cérebro passa a trabalhar com previsibilidade. O progresso aparece em detalhes: acordar melhor, ter mais energia, reagir com calma a situações que antes tiravam o sono. E como se isso não bastasse, as relações também mudam. Quando alguém está mais centrado, mais lúcido e menos ansioso, isso transborda para fora. Amizades se tornam mais saudáveis, a comunicação melhora e até os conflitos são enfrentados de forma diferente. É quase impossível investir em si sem que o mundo ao redor seja impactado. E justamente por isso, os estoicos viam esse caminho como indispensável. Mas ainda há algo mais profundo nessa jornada. Sêneca dizia algo que ecoa até hoje. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E essa frase carrega um alerta poderoso. Se você não investir em si mesmo, ninguém fará isso no seu lugar. A vida não espera, e cada momento perdido é irrecuperável. É como deixar ouro caindo pelo chão, sem sequer tentar recolher. Marco Aurélio, escrevendo em seu diário, reforçava a mesma ideia. A disciplina diária é a base de qualquer grande conquista. Ele lembrava a si mesmo de focar no essencial, de não se deixar levar por futilidades ou distrações passageiras. Esse cuidado constante consigo mesmo é o que mantém a mente afiada e o espírito firme diante de desafios. E aqui está o ponto crucial. Investir em si não é um ato de vaidade. É uma estratégia de sobrevivência e prosperidade. Cada pequeno gesto de cuidado pessoal se acumula, criando uma força silenciosa que transforma a vida. É quase como plantar sementes em solo fértil, sem ver imediatamente os frutos, mas sabendo que com o tempo, a colheita será abundante.
Agora é hora de parar e se perguntar: se hoje eu tivesse que escolher uma única coisa para investir em mim, o que seria? Meu corpo, minha mente ou meu tempo? Essa pergunta pode parecer simples, mas carrega uma profundidade enorme. Cada escolha pequena molda o rumo de uma vida inteira, e muitas vezes ignoramos isso por rotina ou distração. É como decidir plantar uma árvore. Um gesto hoje define a sombra que você terá amanhã. Ao escolher investir em si, mesmo que por poucos minutos diários, você está garantindo frutos que ninguém poderá tirar de você. Pode ser um livro que te transforme, uma caminhada que fortaleça seu corpo, ou alguns minutos de silêncio que acalmem sua mente. A beleza disso é que não precisa ser nada grandioso para fazer diferença. Pequenos gestos repetidos com consciência constroem hábitos sólidos. E quanto mais essa prática se torna rotina, mais natural se torna priorizar a si mesmo. Esse passo simples prepara o terreno para uma transformação real, que será explorada em um exemplo concreto a seguir. Marco Aurélio, imperador e filósofo, tinha o hábito de escrever em seu diário todas as manhãs. Para ele, esse momento era um investimento diário em si mesmo. Refletir sobre atitudes, corrigir pensamentos e focar no essencial. Essa prática simples, mas consistente, era como afiar uma espada todos os dias, necessária para enfrentar os desafios do império e da vida pessoal. A metáfora é clara. Dedicar tempo para registrar pensamentos ou planejar o dia é, na prática, tratar-se como alguém que você ama. É um gesto de cuidado que fortalece a mente e mantém a clareza, mesmo diante do caos. Ao escrever, ele se alinhava consigo mesmo, revisava suas escolhas e se preparava para agir de maneira consciente, não impulsiva. E o mais interessante é perceber que esse hábito não exigia grandes recursos ou tempo, apenas disciplina e intenção. Pequenas ações diárias, repetidas com constância, criam um efeito acumulativo que transforma a vida. Esse exemplo nos mostra que investir em si mesmo não é algo distante ou inacessível. É uma prática tangível que qualquer pessoa pode começar hoje. Muita gente começa a investir em si mesma com entusiasmo, mas logo abandona por falta de consistência. É o famoso começo motivado, termina desanimado. O problema não está na intenção, mas na expectativa de resultados imediatos. Os estoicos entendiam que a disciplina diária vale muito mais do que momentos de empolgação passageira. Quantas vezes você já começou algo importante e desistiu no meio do caminho? Seja uma rotina de exercícios, um hábito de leitura ou até mesmo a prática de meditação, é normal sentir resistência. Mas é justamente nesse ponto que se separa quem avança de quem permanece estagnado. Pequenas desistências diárias se acumulam e acabam bloqueando o progresso que você poderia alcançar. E o segredo, como os estoicos ensinavam, é enxergar o processo como parte do próprio investimento. Cada ação repetida, mesmo que pequena, é uma pedra na construção de uma base sólida. A constância se torna o verdadeiro diferencial, e é isso que transforma esforços em resultados duradouros. O segredo para manter a consistência está em começar pequeno. Nada de metas gigantescas que mais assustam do que motivam. 10 minutos de leitura por dia, uma curta caminhada ou 5 minutos de meditação já são pontos de partida poderosos. O que importa é criar o hábito e respeitar a regularidade. Ao longo do tempo, esses pequenos gestos se acumulam, quase sem que você perceba. É como pingar água em uma pedra. No começo parece nada, mas com constância, a rocha se transforma. Cada passo modesto reforça a disciplina e fortalece o compromisso consigo mesmo, tornando o autocuidado natural e automático. E quando você percebe, o efeito é surpreendente. Hábitos antes simples se expandem, trazendo mudanças significativas na mente, no corpo e no tempo. A chave é não esperar motivação constante, mas agir mesmo quando não há vontade. Essa prática estoica de consistência diária é o que diferencia quem evolui de quem apenas sonha em mudar. Agora, imagine como sua vida seria se você começasse hoje a investir em si mesmo. Daqui a um ano,
Os hábitos pequenos e consistentes já teriam moldado uma nova rotina, trazendo clareza mental e mais energia. Daqui a 5 anos, essas ações acumuladas teriam criado uma versão de você mais disciplinada, equilibrada e confiante. E em 10 anos, a diferença seria tão evidente que pareceria outra pessoa, com oportunidades e resultados que antes pareciam impossíveis. Compare isso com a pessoa que continua negligenciando a si mesma. O tempo passa, mas nada muda. Sonhos ficam para depois, decisões importantes são adiadas, e a vida se torna uma repetição de frustrações. É como plantar em solo pobre e esperar uma árvore frondosa brotar. Sem cuidado diário, nada floresce. Os estoicos deixaram um ensinamento claro. O futuro depende do que você escolhe fazer com o presente. Cada ação, cada minuto dedicado a si mesmo é uma pedra na construção de uma vida plena. E quanto mais cedo você começar, mais sólido será o impacto. É nesse ponto que a jornada estoica se transforma em prática real e transformadora. Agora que você entendeu a importância de investir em si mesmo, é hora de agir. Pergunte a si mesmo: hoje, qual pequeno passo posso dar para cuidar melhor do meu corpo, da minha mente ou do meu tempo? Lembre-se, não é sobre grandes feitos, mas sobre consistência diária. Cada ação, por menor que pareça, se acumula e cria resultados surpreendentes. Pense em como sua vida seria daqui a 1, 5 ou 10 anos se você começasse hoje. E compare com quem continua negligenciando a si mesmo. A diferença é enorme. O futuro depende do que você escolhe fazer com o presente. E cada minuto que você dedica a si mesmo é uma semente plantada para uma vida mais plena e equilibrada. Então, desafio você a colocar em prática o que aprendeu aqui. Qual hábito pequeno vai começar agora? Comente abaixo e compartilhe comigo, porque quero saber como você vai investir em si mesmo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo e evoluindo todos os dias.